Vai. Olá, bom dia. Estamos aqui no podcast Confraria das Antigas, nos estúdios Garagem 66. E é com você, senhor Júlio César. Bom dia a todos aí. Hoje, efetivamente, vai sair o nosso primeiro podcast e a gente vai nos entrevistar. Na verdade, a gente vai entrevistar o Alexandre Alves, que vai ser o nosso host oficial, que vai ser quem vai conduzir futuramente as entrevistas. E aí, Alexandre, empolgado? Sim, tudo bem? Olá, muito empolgado. Estou aí na missão, mais uma missão maluca, para variar, que vocês criaram para mim aí. Estou muito motivado e esperançoso de a gente, no mínimo, se divertir muito com esse novo projeto. Que legal. Como é que foi a experiência de entrevistar aí dos 7 vídeos que a gente fez, 6, você que fez efetivamente, acabou até nos surpreendendo, porque a gente estava no meio de um churrasco e tal, e acabou ficando até que bem razoável. De lá para cá a gente teve uma grande mudança, até de local, porque aquilo ali serviu para a gente fazer algumas melhorias. E como é que você viu isso aí? Bom, você já falou, né? Foi muito surpreendente. Na verdade, a gente estava num evento aqui, Legal. num churrasco informal, e essa informalidade que trouxe uma característica muito diferente para o evento, né? Então a gente foi sentando cada um dos amigos num bate-papo informal e aprendendo a conduzir, aprendendo a escutar, aprendendo a transitar com as imagens, com o som. E realmente foi surpreendente. Todo mundo despreparado, os entrevistadores despreparados, os entrevistados despreparados, mas a gente foi muito feliz com o conteúdo das histórias e com o resultado final. Com uma edição que a gente está apanhando um pouquinho ainda para entregar, Verdade. mas já foi muito bacana, porque a gente, no mínimo, descobriu que falta muito para ficar mais ou menos. Verdade. E como você falou, o conteúdo acabou surpreendendo. Eu acho que dali a gente tem que tirar alguma coisa para efetivamente fazer sabe, um bate-papo com mais alguns deles, ou repetir o bate-papo nesse novo formato, né? Não tenho dúvida. Algumas conversas ali tiveram que ser cortadas, porque tinha muito tema, muito assunto e a gente tinha pouco tempo. E outras a gente podia ter aprofundado um pouco mais. Não fizemos, porque existiam outras pessoas para passar pelo podcast, né? Legal. Então não tenho dúvida que a gente Bem pode bacana. refazer algumas com mais expertise. A gente está Legal. ficando mais experiente e acho que vai bem, vai dar bem. Legal. Bom, a gente já falou um pouquinho de tudo que rolou aí. Eu queria saber de você assim uma passagem sua, para a gente seguir até a mesma linha. Sim. E parece que você serviu o exército. Parece não, serviu efetivamente o exército. E nessa sua passagem como soldado, você foi praça mais distinta. Sim. Eu também nos conhecemos lá, sei que isso é uma coisa muito difícil de se conquistar. Quer falar um pouquinho disso? Ah, legal. Bom tema. Na verdade, antes de falar disso, eu preciso voltar um pouquinho na minha história, né? Eu tive uma educação na minha casa muito rigorosa. Então, meu pai era muito exigente, muito rigoroso. Então, eu fui a infância toda conduzido na rédea curta. Essa é a verdade, se eu puder usar essa expressão. E quando chegou a idade de alistamento militar, todo mundo, meus amigos, falavam: pô, você é muito indisciplinado, porque na verdade, como era muito dura a educação em casa, na rua eu acabava dando uma escapadinha nas regras, né? Então, quando eu fui para o alistamento, os meus amigos falavam: você tá perdido, você vai para lá, você vai sofrer muito, porque você é indisciplinado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E a minha própria família: lá você vai ver o que é de verdade a dureza. Você reclama aqui de casa, você vai ver no quartel como é que funciona. Então eu fui como não voluntário, então eu já me declarei como não voluntário Na de cara. entrevista, efetivamente, você disse que não gostaria de servir. Já cheguei falando que eu era rimo de família, sem saber o que significa. Eu tenho 4 irmãs. Explora um pouquinho. Eu, na verdade, eu tenho 4 irmãs, mas alguém me disse na época: não, você tem que falar que você é rimo de família, que nego te libera. Você chegou lá e falou: Jumento, sem nem estudar nada, sem prestar atenção, cheguei lá falando: sou rimo de família, e o militar, que eu não lembro quem era, disse: você é rimo de família, tal, mas que é seu pai? Você tem pai? Tem. Você tem mãe? Tem irmã? Tem. Mas sou eu que trabalho, eu que cuido das coisas, porque eu realmente trabalhava, né? Na minha família nós trabalhamos desde cedo, então eles tinham lavanderia e lanchonete, e eu trabalhava nos 2 empreendimentos deles. Então eu estudava de manhã e ficava do meio-dia até 11 da noite trabalhando. Era a rotina nossa do dia, né?
Então eu cheguei com essa conversa mole pro militar, dizendo que não podia. E aí durante a entrevista, naquela época você tinha... Todo mundo era obrigado a fazer o alistamento, tá? Então começa por aí. Todos iam. Acho que hoje ainda é obrigado, mas a maioria é dispensada. É dispensado. Mas, enfim. Hoje, eu não sei se tem o que tinha antes, que você passava pelos testes. Você tinha um conjunto de testes. Não tinha uma liberação imediata. Todo mundo passava por uma entrevista. Todo mundo passava pelos testes. E eu fui para esse... Fui na escola de cadetes, se não me engano. Um evento gigantesco, cheio de gente. Semanalmente tinha esses recrutamentos, né? E eu tinha uma estratégia. A primeira estratégia era falar que eu era remo de família. Já comecei errado, tudo bem, já tomei na cabeça, certeza que teve uma anotação ali indevida. Mas não chegaram a fazer nenhuma investigação. Ali Não. na entrevista já perceberam que era fajuto. Já perguntando se eu tenho pai, tenho, se eu tenho mãe, tenho. Acabou, já era, né? E eu tinha o plano B. Falei, a hora que tiver atividade física, eu vou, porque tinha uns testes físicos de força. Eu vou dar uma coxambrada lá, puxar devagar o ferro, né? Porque tinha uma máquina que você puxava um tensor e ele mostrava uma carga que você é capaz de puxar. E eu dei uma enrolada ali também, né? E era interessante que a gente tinha um auditório central gigantesco, muito grande, e salas laterais, uma sala da esquerda e uma sala da direita. E eu vi os caras mais fortão, mais parrudo, indo para uma sala da direita, e uns frangos indo para a esquerda, um cara mais magrão, um gordinho desajeitado, e eu fiquei focado naquilo, né? Sentado esperando o meu momento de passar pela entrevista. Eram várias fases. Você tinha uma prova que você fazia, intelectual, você tinha um teste físico, um exame médico e uma entrevista. Então tinha uma série, não lembro a ordem exata, naquele galpão gigantesco, certo. E dali já selecionava as turmas, já ia jogando para a esquerda e para a direita. E eu entendi, na minha lógica naquele momento, que a sala da esquerda era a sala dos liberados. Porque ali estava o cara... Foi para onde você foi? Não, ainda não tinha ido. Eu estava torcendo, sentado lá, mas torcendo. Mas você achava que a da esquerda era o liberado? É a liberado. Então, vou fazer de tudo para ir para lá. E fiquei com aquilo na cabeça. E vi os caras indo para a direita, e eu falei, vou para a esquerda, né? E fiz as entrevistas, e na última fase, sala da esquerda. Então, eu entrei na sala todo feliz, né? Animadão. Comentei com o pessoal, aí galera, como é que você tá? Tudo bem? Vamos embora daqui a pouco. E o dia passando, né? A gente sentado numa sala gigante também. E nada, né? E eu falei, não, é questão de tempo. Eu super motivado que sempre fui. A galera toda, não, vai dar problema isso aí, eu não posso servir. Todo mundo não queria, né? Naquela época ninguém queria servir o exército. Sim. Era muito pouco as pessoas que queriam servir, né? E a gente não sabia, mas na verdade a maioria era dispensado, né? Mas exatamente, a gente achava que todo mundo servia, né? O ano é 1988, era uma outra política, outro governo, outra história. Eu tinha 18 anos, quer dizer, nem noção do que estava acontecendo, do que eu era na vida. Mas aí rolou fui para a sala da esquerda, ficou batendo papo com os meninos, eu todo motivado, nós vamos embora, é questão de tempo, e o final do dia chegando e nada, e deu 5 horas da tarde e nada. De repente entra o pessoal fardado, não lembro a patente, não sabia nada de patente na época, mas entrou 2 ou 3 militares fardados, prancheta na mão, e na porta, já deram o bico na porta lá, eu falei, agora que nós vamos embora, é questão de minutos, né? Tô indo para casa, tô com fome. Me falar tchau. Ainda pensei, tô com fome, hein? Puxa vida, na hora da janta. E a frase mais ou menos foi assim: meus parabéns, vocês estão todos bem-vindos ao Exército Brasileiro. Falei, puta que pariu, não é possível, estamos enganados. O que eu fiz errado? E aí esse dia voltei para casa, né? Voltei com a notícia para casa, então fui escalado e tal, e já tinha que na próxima semana, se não me engano, entrar efetivamente como conscrito, que você não é nada. Conscrito não é nada. Você lembra disso? Não. Lembro. Você não é soldado, você não é civil, você é a imagem do cão. Você não é nada. Imagem do cão. Você tá ali para aprender do zero, porque aí o tratamento é esse, né? Se é um zero, nós vamos botar um meio em você, depois um, depois uma vírgula, mais não sei o quê, e te construir de novo. E eu muito ansioso com esse troço todo aí, né? A minha família falou, você tá perdido, você tá enrolado, lá os negros vão te bater, porque tinha muito disso naquela época. Você vai ser preso, você vai ser espancado, você vai ser torturado. Na verdade, tinha muito mito também, mito, né? Era só mito. Muito mito. A maioria era mito, né? A maioria é mito. E eu fui com aquilo na cabeça, mas era uma missão, não tinha jeito, tinha que fazer, né? Voltei pro quartel, e naquela época você lembra disso? A gente ficava uma semana ali, recebendo uniforme, o treinamento básico de Ordem Unida, e aí... Pós-uniforme, jurava a bandeira. Fazendo a Ordem Unida de roupa paisana. De roupa paisana, inclusive, tendo as primeiras missões. O negócio pegava mesmo na hora que punha a farda. Pois a farda, a gente ia para um evento que chamava Ralo da Boina. Você lembra? 30 dias de atividade. Hoje não tem mais.
Mas eram 30 dias. Foi nesse evento que você foi para a Praça Mais Distinta. Isso. Aí tudo começou aí, né? Então eu entrei nesse quartel, eu servi lá no 28 BIB, 28º Batalhão, na companhia de apoio. Então eu entrei como conscrito, tudo certo. Já quando colocamos a farda, naquela primeira semana, a gente ia dormir no quartel para sair para o exercício ficava internado lá um tempo, depois saía e ficava mais 30 dias no mato, que era o ralo da boina. E eu lembro que teve uma passagem, eu como mais alto da turma, no exército, os menores na frente e os mais altos atrás, né? Sim. Então, se você não tiver patente. É se você o tem contrário. patente, exatamente. É por ordem de altura, mais o mais alto para trás. É isso aí. Se você não tem patente, você vai... a escalação é essa. Você tem patente, você vai para frente. Sim. Então, eu estava lá no fundão. Independente da sua altura. Da sua altura. Lá no fundão, né? E teve um dia que a gente estava dormindo no exército, já tinha as fardas todas, e estava com o uniforme, que era um shorts e uma camiseta do quartel, chovendo. 4 da manhã entrou os sargentos dentro do alojamento e um puta fuzuê, tiro de fuzil de festim, tiro de FAL de festim, granada de fumaça, batendo panela, uma loucura. Acordamos 4 da manhã sem saber o que estava acontecendo, pulei da cama, todo mundo em forma lá fora, chovendo. Falei, nossa, começou um inferno isso aqui, né? E eu lá no fundão, todo mundo na formatura, posição de descansar, e chuva, e o sargento falando lá na frente, eu estava zoado, não estava entendendo o que está acontecendo, né? Mas ele contando uma história. Vocês vão virar homens, vocês vão passar pela evolução, vocês vão passar por um tratamento que vocês não tiveram na casa de vocês. Eu falei, misericórdia, eu já sofri tanto na minha casa. Se for pior do que em casa... A minha sensação sempre foi essa, aqui o bicho vai pegar. E eu falei, pô, mas já foi duro lá, hein, meu? O negócio não era brincadeira. Depois fazemos um só do que rolava lá em casa, né? E aí eu tô lá e de repente o Cabo Marcos, vinha, buscava o primeiro concreto e saía no hop correndo, dava a volta na companhia e ficava atrás da companhia. A gente não via... Cabo Marcos era o Marcão? Marcão, ele mesmo. Gigante. Não, enorme. não era ele, era o menor, Cabo Marcos, tá. um de corpo. Gente boníssima, um cara bacana. Não, mas tinha depois um gigante. tinha. Depois eu fui descobrir que era um cara bacana, o Marcos. Por enquanto era o demônio, né? Entendi. Chamando um por um. E a gente não via, porque era atrás da companhia. Eu estava na frente da companhia e chamando um por um. E vai, e dá a volta na companhia. Uma gritaria, e bate lata, e não sei o quê. Falei, puta, estão torturando os caras. Ficava pensando. E eu, como um dos últimos, talvez o penúltimo, tinha um cara maior que eu fiquei todo esse processo. Tinha 100 e poucos negros na minha frente ali, na companhia. Certo. E vai um por um e sobe, desaparece, não volta mais. Falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A ansiedade vai crescendo, né? Até que fui chamado. Bora aqui, vamos lá, aquela gritaria, aquele negócio todo. Eu já saí correndo no hop. Quando eu dei a volta na companhia, tinham 3 latas de 18 litros de tinta. As latas estavam cheias de água com barro. E o cabo falou para mim, ajoelha! Enfia a cabeça dentro da lata e grita Brasil acima de tudo. Falei, beleza, vem comigo. Já ajoelhei, enfiei a cabeça na lata e gritei Brasil acima de tudo. E fiquei. Por ter feito natação a vida toda, eu tenho um fôlego privilegiado. E eu fiquei com a cabeça enfiada na lata de barro, todo zoado, e fiquei soltando bolinha ali e eu percebi o cabo ansioso lá atrás. Falei, opa. 1-0 para mim. O cabo tá ansioso, o cabo pegou na gandola. E eu segurei, abracei a lata e fiquei Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo. Uma forma de dar uma quebrada no estresse. Falei, se for só isso aqui, tá tudo bem, né? Aí eu sei Porque você era privilegiado, né? Para outras pessoas que não tinham essa habilidade, exato. Sofriam uma barbaridade. Achavam que iam morrer. Achava que ia morrer. E era só gritar Brasil e tirar a cabeça. Não tinha afogamento, não tinha nada disso. Mas eu estava confortável. A água é o meu ambiente, confortável. Estava confortável com a cabeça. Era barro, era lodo, tô nem aí, né? Isso não me incomodou na época e eu só fui perceber depois. A hora que o cabo me pegou pela gadola e puxou, ele estava branco. Ele era de cor, ele estava branco, assustado, porque eu dei uma simulada que eu tinha desmaiado ali, né? Eu falei, e aí fomos correndo, e aí chegou lá, estava todo mundo no campo, sentado na chuva, mas já tinha acabado a atividade, era só um pavor ali para um testezinho, né? Adorei aquilo. Falei, isso foi legal, né? Saí da zona de conforto, fiz uma atividade, e aí passou-se mais alguns dias, fomos pro ralo da boina. E eu lembro que a gente estava numa madrugada também, eram 3 horas da manhã, fardado. Você lembra do ralo da boina, não? Sim, era na fazenda, dentro do exército. Fiquei 6 anos lá, então, participei de 6 ralos da boina. Eu participei de 5. Como soldado e 5 Eu participei de 5. Fiquei lá, então a gente chegou nos primeiros dias, dormi em barraca, né? Quando eu dormia, uniforme de ralo, o tempo inteiro com uniforme, mochila nas costas, fuzil e capacete. E numa noite, eu lembro que a gente estava fazendo uma corrida
corrida. Nas ruas de terra, a companhia inteira, o batalhão inteiro estava nesse exercício, mas eu estava com a minha companhia de apoio inteiro, eu lá no fundo para variar, e correndo e de saco cheio. Eu estava muito de saco cheio, porque eu não gostava de correr. E ali me veio um desespero. Eu falei, não, eu estou ferrado. Quer dizer, eu estava no segundo dia, são 30 dias aqui, e depois vai ser o ano inteiro, isso vai ser um inferno. Eu tenho que fazer diferente, eu vou ter que fazer isso ficar divertido, né? Veio um insight ali na hora. Eu falei, cara... Legal, foi uma boa ideia, porque era bastante sofrido. É muito então, sofrido. A ideia é você essa. conseguindo melhorar... Exato. Eu estava numa situação muito ruim. No fundo da tropa, chovendo, pesado, coturno, correndo, tudo coisa que eu não estava acostumado. Estava aprendendo ali, né? Eu não corria muito, eu nadava, mas não corria. Não era meu esporte. Eu nunca gostei muito de corrida, né? E estava desconfortável lá no fundão, mas eu pensei um pouquinho e falei, puta vida, mas não vai dar para fazer nada aqui. Eu vou ter que cumprir o meu ano. E vou ter que cumprir essa atividade, esse exercício, né? Mas foi uma coisa que foi natural. E logo no começo, eu falei, eu tô junto com 100 nego aqui, da minha companhia, que tem 1000 do batalhão, acho que 800 nós tínhamos no batalhão na época. Tem mais 800 aqui no exercício, no mesmo exercício. Quantos, tudo na minha cabeça, quantos não passaram no passado? Quantos não vão passar por isso no futuro? Então não adianta, eu vou fazer isso aqui, fica legal, né? Foi um pensamento na hora que me veio. E tinha uma musiquinha, o sargento cantava, a musiquinha a gente repetia, como era antigamente, não sei se tem isso hoje no Exército. O sargento faz uma puxada. Falou só fazendo um adendo, é em torno de uns 600 recrutas, né? Sim. Que eram 5 companhias, cada uma algumas com 120. É isso aí. Mais você foi o praça mais distinta dos 600, isso que é legal, bem legal. Foi bem bacana, desse exercício, né? Segue aí. Aí o que aconteceu? Eu, naquele momento, eu tive um insight. Falei, vou fazer isso aqui tornar divertido. Então, eu cometi uma indisciplina só. Hoje eu entendo, eu não faria com a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu estava lá no fundo, falei, não, eu vou começar a repetir isso aqui, eu vou lá para frente. Sabe, numa loucura. E fui para frente desse pelotão e cantando mais alto e meio que estimulando a galera, né? E ninguém me falou nada, porque era noite, estava tudo escuro, correndo no mato. Mas eu comecei a gritar alto as músicas que estavam sendo cantadas, com vibração. Depois eu fui saber que se chama vibração, né? Na época eu não sabia. Mas muita vibração, muito gás. E falei, eu vou me transformar aqui dentro, né? Sem pensar em nada. Acho que não sabia nem que existia o Praça Mais Distinta. Não. Isso eu nem, não. Na verdade, eu fui destaque do Ralo da Boina, que não é Praça Mais Distinta. Ah, destaque do Ralo. Destaque do Ralo da Boina. Tem duas coisas que tem no quartel. Você é destaque num exercício. Exato. Eu confundi. Você foi destaque no Ralo da Boina. Exatamente. Que é absurdo. Você tem que ter um número de certificações, né? E aquilo ali, eu não sabia, mas a gente estava sendo observado. Depois, como sargento, eu fui entender que a gente observava os soldados e eu vou dando fator observado positivo ou fator observado negativo, que é o FO positivo e o FO negativo, né? E aí você vai juntando esse material todo. E ali fiz aquele exercício, terminou, eu falei, estou me sentindo bem. Depois teve um exercício de rastejo na lama, dentro de um riozinho, você tinha do Inhumas lá do córrego, você entrava num ponto e tinha que sair no outro ponto no barro, tala, aquela loucura. E eu entrei de cabeça, né? O sargento falou, mergulha, eu saí de lá de trás do fundo e vape com fuzil e tudo, pulei e fui fazer o rastejo, né? E assim foi cada uma das atividades. Quando teve arremesso de granada que tinha naquela época, eu fui lá e caprichei, me destaquei e acabei soltando a granada real. Então, cada pista que a gente chamava, eu fazia com o maior empenho e com a maior vibração. Eu tenho uma foto de arremesso de granada, eu vou colocar depois aqui pra gente. Sim. E aí, legal. Então você tem pista de cordas, arremesso de granada, rastejo, maniabilidade, desmontar e montar fuzil, essas corridas malucas, atividade física, exercício, tinha observação noturna, todos os exercícios que eu podia fazer com vibração excessiva, mas eu fiz isso, ninguém me falou nada, foi meio que um instinto, porque eu queria tornar aquilo mais agradável para mim, é como se eu quisesse ter um controle mínimo de alguma coisa, né? Na minha cabeça era isso que eu preciso ter um controle de alguma coisa aqui, porque eu estou muito na merda, para não dizer outra coisa, né? E assim foi em cada pista. Em cada pista eu fui observado como um fator positivo. Legal. Chegou no final do exercício... Que existiu o destaque por pistas, né? Que acho que aí tinha uma somatória e que seria o destaque do Ralo da Boina. Do Ralo da Boina. Aí quem mais destaque tinha nas pistas acabava sendo destaque. Eu iniciei errado falando que ele foi o Praça Mais Distinta, não. É o destaque do Ralo da Boina. Destaque do Ralo da Boina, que é uma outra categoria. Praça Mais Distinta é um nível acima, né? Quem levou do meu ano foi o Rampazzo,
Soldado Rampazzo, que fez o curso de cabo comigo. Bom, o que aconteceu? Deixa eu voltar um pouquinho, né? Finalizei o ralo da boina, tudo certo. Aí tinha a entrega da boina. E um dos privilégios que eu tive, eu fiquei sabendo depois, fui chamado lá pelo sargento, quando você for destaque e tal, você vai ter um privilégio. Alguém da sua família pode entregar a sua boina para você, né? Lá na frente. Então você vai lá... Num lugar de destaque. Destaque. Vai num lugar de destaque, alguém da família entrega a boina, você vai receber um certificado, vocês vão ver o certificado aqui. Ah, legal. E uma medalha de destaque, que vocês vão ver a medalha aqui. Bacana, não sabia dessa medalha, hein? Então, Tantos anos e a medalha também. ainda tem surpresas. Ainda tem bastante surpresa guardada. A gente, por mais que se conhece uma outra pessoa, não sabe de todos os detalhes, né? E eu tenho muita alegria em... Não sei, acho que dos piores. Todas as erradas, você sabe. As boas, talvez a gente não fez muita propaganda. Na verdade, a gente... Só contando uma passagem rápida aqui, a gente já se conhece há muito tempo, acho que não vale a pena nem documentar, fazer as contas, mas a gente se conheceu no Exército, já éramos sargento, e ele estava preso, tá? Então essa história de praça Majestina, não, de destaque... Mas isso é uma outra história. Essa é uma outra história. Essa é outra história. E aí, eu fui... Recebi a boina, quem colocou foi a avó Lourdes, a boina na minha cabeça, legal, foi muito legal. Recebi do comandante lá o certificado e a medalha, foi muito bacana. Então eu guardo com muito carinho isso da minha história, não é só tá na minha prateleira, mas está no meu coração, né? E ali eu tinha ainda o desejo, voltou a rotina normal do Exército, eu virei armeiro. Naquela época o pessoal tinha muito pouco estudo. E eu também tinha, mas eu tinha primeiro colegial na época, né? Sim. E a galera tinha quarta série. Na época era bem bom. Bem bom. A galera tinha quarta série, quinta série, e eu com o primeiro colegial, eu fui para armeiro. Fui convidado a ser armeiro, fui treinado para isso do canhão 105mm, se não me engano. 105 ou 106, eu sempre confundo o canhão que vai em cima do Jeep. Não lembro também, porque eu nunca fui do pelotão de apoio, eu era nem da companhia de apoio. Eu era chefe de peça e virei o armeiro do Mas canhão. Eu acho que é o 106. Acho que 106. Eu virei armeiro do 106 e foi muito legal, tive alguns privilégios. E aí, imediatamente, assim, 3 meses depois do meu ingresso, surgiu a oportunidade de um curso de cabo, que estava vinham soldados de todo o batalhão, de vários batalhões, para fazer o curso de cabo no 28 BIB, né? Aí já tinha finalizado a questão de ser o destaque do ralo Sim, da boina. Passou, entrei na vida real. Vida normal. Entrou na vida real. Mas era tratado como um destaque. Quer dizer, acho que tinha uma diferenciação, né? Tinha. Até para indicação no curso de cabo no mesmo ano de soldado, que não é muito fácil. Não é comum. Isso me ajudou muito, porque eu fui indicado para o curso de cabo. Então, os que eram destaque acabavam sendo indicados. A gente tinha 10 vagas no 28 BIB e total de 30 soldados fazendo o curso de cabo de outros batalhões e tal, né? E esse curso, fui convidado com o propósito de sair na primeira baixa. Meu plano sempre foi voltar para a vida civil. O mais rápido possível. O mais rápido possível. E eu sabia que cabo sai na primeira baixa. Armeiro talvez já saísse. E eu sabia que o cabo, então meu comportamento era impecável. O dia a dia do Exército, a hierarquia, a disciplina, para mim, muito fácil. Legal. Eu não tive a mínima dificuldade, porque eu tinha o rigor na minha casa, na minha educação sempre foi assim, eu respeitava os mais velhos, respeitava a orientação dos pais. Então, eu tinha meu lado indisciplinado, mas nada daquilo para mim foi surpreendente. Então, realmente, eu fui com uma expectativa de dureza e acabei falando, não, isso aqui não é fácil, mas para mim é mais ou menos o meu dia a dia aqui, fora tirar serviço, né, que eu não gostava, mas eu tirava serviço, é um saco. Acho que ninguém Passar gostava, o final de semana no Exército tirando serviço no posto, várias isso era passagens de ano. É terrível. Fiquei pouco, porque acabei me formando rápido, né? Teve o curso de cabo, e no curso de cabo eu falei, puxa vida, esse negócio não é fácil. Eu assinei um documento que eu era voluntário, eu tive que ser voluntário. Então já fiquei receoso, falei, puta, eu vou assinar um doc. Para o curso é voluntário, você não é obrigado a ir. Não é obrigado, fui voluntário. É até meio que forçado a desistir num certo período. Exato. Inclusive a gente teve, dos 30 formou só 20, né? Vai excluindo. Você lembra quem era o seu instrutor no curso de cabo? Do de cabo não, do de sargento eu lembro, chegamos lá já. Eu lembro de sargento, acho que eu não lembro do de cabo. Sargento eu lembro porque foi um inferno. E eu admiro o meu instrutor, eu vou contar quem é já. Do cabo não lembro, acho que tinha gente de fora, tinha um pessoal dali. Eu sei que foi duro, porque tinha muita atividade física. Foi duro porque tinha
é a primeira vez que eu tive contato com o comando de tropa, né? Que você é instruído a comandar uma tropa, a dar os comandos de esquerda vou ver, direita vou ver, e eu lembro que eu tive um perereco com isso aí, eu falei, como é que é a minha entonação aqui agora, né? Então não era fácil, não foi fácil para mim. Mas nós tivemos então 30 candidatos, acho que 20 só se formaram, porque foram excluídos 10 no meio do caminho, e eu fiquei em 02 no curso de cabo. Teve o Rampazzo, que ficou em primeiro, isso que tornou ele destaque no ano, porque ele foi 01 no curso de cabo. Exato. E eu fiquei em 02, foi legal, fiquei feliz. Ele realmente tinha um capricho com o uniforme impecável, isso dá muito ponto. Sim, então ele era um engomado, mas era um cara que o pai dele já foi militar, então ele tinha na casa dele. Já tinha. Ele tinha a instrução do processo, ele já tinha no sangue, não sei nem onde está. Gostaria de revê-lo. Né? Gostaria de revê-lo, muito tempo, são 35 anos ou mais, né? 88, 35 anos. Bom. Saí cabo, maravilha, imaginando que, primeiro abaixo, estou fora disso aqui. Fiz o melhor que eu pude, até não pegava mais serviço. Poderia, acho, né? Tinha a opção de ir embora, né? Tinha, sair na primeira baixa. Era o plano. No ano do engajamento, eu saí na primeira baixa. E aí, eu lembro que tudo pronto, as baixas chegando já, né? Eu todo animado, já fazendo planos em casa. Não vou voltar a trabalhar na lavanderia, nós vamos entregar roupa, vamos não sei o quê, restaurante. E a minha família... animada, que minha volta, porque fazia falta, né? Era um funcionário lá no negócio. Eu fazia entrega de roupa, eu cuidava da lanchonete em cima da PUC lá, que ficava do meio-dia até 11 horas da noite na PUC, né? Então eu fazia diferença. De qualquer forma, você ajudava. Ajudava. Tava lá, peso, mas ajudava, né? Tinha parte do processo que era minha responsabilidade. Então eles estavam na expectativa que eu voltasse, e eu também. E aí, fui chamado pelo capitão, eu esqueci o nome do capitão, que era o comandante da companhia de apoio, me chamou, cabo, tudo bem? Tudo bem? Pois não, preciso falar com você. Pois não? Sim, senhor. Lembro que ele começou com uma conversa toda lá, tá? Olha, haverão vagas pro ano que vem para sargentos temporários e eu gostaria muito que você fizesse o curso, se formasse e servisse o exército. Aí você já tinha finalizado o curso de cabo? Finalizado, já promovido, recebi, como tinha vaga, eu recebi as divisas rapidamente. Tá. Então isso foi legal. No mesmo ano de soldado? No mesmo ano de soldado. Tá. Na verdade foi até bacana. Já em 88? 1988. Bacana porque existia os soldados que eram soldados que entraram comigo, eu não tinha autoridade sobre esses caras. Sim. Eu, apesar de ser cabo... Era cabo, mas não... ainda não era um cabo que tinha um comando. Os caras eram seu companheiro, ralou junto. Mas não dava para dar muita ordem para esses negros não, que ninguém obedecia. Os caras ficavam até meio magoados, né? Então eu sempre fui muito bacana, eu sempre fui um cara muito sociável, então eu não... E aí o capitão te chamou. O capitão chamou, então, cabo, tudo bem? Cara, eu queria que você fizesse o curso de sargento temporário. Eu falei. Aí foi escalado para... Coisa linda isso aqui, hein? Isso aí. Que legal. Bom, nada disso. Eu falei, não posso, capitão, com todo respeito, eu tenho que voltar para minha família. Eu trabalho, eles precisam de mim. Não quis saber o que te esperava? Nada. Eu estava desesperado para ir embora, queria ir embora do quartel. Cabão velho já, falei, tá bom, minha missão está cumprida, divisa na gandola, vou embora para casa. Mas o salário não era de cabo, né? Era cabo EV o primeiro ano. Então você não recebia o salário de cabo. Não tinha uma diferença muito pequena no soldo, que chamava soldo do quartel, né? Isso. Mas tinha a farda com as divisas e não pegava serviço. Quando pegava serviço era de cabo da guarda, um negócio assim, se não me engano, né? Não pegava serviço mais em guarita, nos postos lá. Então isso foi peguei muito pouco serviço nesse ponto. E aí o capitão com aquela conversa, eu falei, capitão, não posso, na verdade. Aí ele insistiu, falou, mas eu faça o curso de sargento, você vai ter acesso a conhecimento que lá fora você jamais vai conseguir. Isso vai fazer a diferença na tua carreira lá fora depois, quando você decidir uma carreira. Já sabe o que você quer ser? Eu não sei. Não sei o que eu quero ser. Falei para ele, né? Eu quero trabalhar com a minha família. Esse é meu plano. Né? Terminar o colegial, depois faculdade, não sei. Realmente eu não sabia. Incrível, 18, 19 anos quase, eu não sabia o que queria. Aí ele disse, mas pensa um pouquinho. Eu falei, capitão, já está pensado. Eu já tenho acordado com a minha família que eu vou voltar para os negócios e tal. Aí quase que saindo, ele disse para mim, mas você, eu lembro que ele olhou para mim e falou, você não quer saber o salário? Não te interessa nem saber o salário? Eu ia comentar isso, porque na época o salário era muito bom. Quando eu saí sargento, era perto de 10 salários mínimos hoje. Se comparado, né? Hoje já não é mais, né? Mas hoje já não é mais, mas na época era muito bom. Era. E foi essa a conversa.
E ele disse para mim, eu falei, capitão, não adianta o senhor me falar o salário, porque eu tenho um compromisso lá. E lá eu não ganho nada na minha família, eu estou só ajudando a evolução das nossas empresas, dos nossos negócios. Eu não estou movido pelo dinheiro para voltar ao trabalho da minha casa, estou movido pela necessidade que eles têm que eu ajude lá, né? Não, mas você não se interessa? Não, o senhor pode falar, mas não vai fazer diferença. Aí ele disse, 10 salários mínimos. Era perto disso. Aí eu falei, capitão, não entendi. Ele disse o número que era uma referência, 10 salários mínimos. Eu disse, eu vou conversar com a minha família, volto a falar com o senhor amanhã, tá bom? Eu virei as costas ali com a decisão tomada. Falei, eu vou fazer o curso de sargento, né? Aí a gente bateu um papinho, ele falou, não, o curso é logo no começo do ano, é fevereiro, você vai ter que ficar até a última baixa como cabo, já na virada do ano você já é o cabo, recebe um soldo diferenciado, vai fazer o curso de sargento e pode passar ou não. Já lhe adianto uma coisa, disse o capitão na época para mim, o curso vai ser aqui no 28 BIP. E aqui a gente é conhecido como... porque os cursos, para quem vai assistir aí e não entende, os cursos, eles... era sargento temporário e cada ano era numa unidade. Uma unidade diferente, exatamente. Eu também tive a felicidade de fazer no 28 BIP. Exato. E aí vem os alunos de outros batalhões, aqui, como iam para o quarto BIB, iam para o 37, iam para outros batalhões. Esse ano era aqui. Ele falou, é aqui. Mas eu lhe garanto, não será fácil. E existe a séria possibilidade de você não ser aprovado. Eu escutei aquilo, falei, bom, eu vou arriscar. Voltei para casa e cheguei na minha casa, lembro, num jantar, sentei na mesa e disse para a turma, pessoal, eu tenho uma notícia para vocês. Todo mundo imaginando que eu já estava de baixa, que ia sair, né? Isso era final do ano. Eu disse para minha família, meu pai, minha mãe, algumas irmãs estavam em casa e tal. Eu disse, eu vou ficar no exército. A minha mãe, você tá louco? Você vai mexer com arma. Eu já era armeiro o ano inteiro, já tinha passado tudo quanto é fuzil, tiro de pistola, já tinha dado tiro com 106 milímetros, né? Tiro de ponto .50 já tinha feito, tiro real de ponto .50, tiro real de 106. Ponto .50 eu dei muito tiro. Os canhões não, porque eu nunca fui do apoio. Não... Eu dei menos tiro que gostaria de ponto .50, mas tá tudo certo. Eu dei muito tiro. E aí o pessoal ficou escandalizado. Você tá louco? Você não sei o que. Eu falei, não, eu vou fazer um curso de sargento. Se eu for aprovado, eu vou ficar. Se eu não for aprovado, eu posso dar baixa a qualquer momento. Né? Eu sou cabo e tal. Falou, não precisamos de você aqui, aquela chantagem emocional. Eu falei, eu já decidi, gente. Deixa eu seguir nessa jornada aí, vamos ver o que vai dar. E voltei para o capitão e falei, capitão, vou fazer. Tá bom, vou fazer sua inscrição. Que tinha um documento lá que você preenchi. E aí, logo no começo do ano, virou o ano lá dentro, aquela coisa toda. Ver os caras indo embora foi terrível. Imagino. Eu não sei se você participou muito disso. Sim, eu fiquei também, eles foram embora, né? Ver os caras... Aí é a virada, a virada de chave, né? Exato. A virada oficial porque acontece... até então você tá com seus irmãos ali, né? Ver esses caras dando baixa, a última baixa foi dolorido pra mim, apesar de... Porque sai a primeira, vai uma leva, sai a segunda, vai outra leva, na terceira acabou. Exatamente. Vira a chave totalmente. E isso foi neutralizado, não esqueço mais, imediatamente quando chegaram os primeiros conscritos. Porque aí eu tinha poder de cabo, autoridade de cabo e a competência do cabo. Aquilo me agradou muito. Falei, olha só que interessante, a autoridade me agrada. Baseado na instrução que eu tenho lá em casa, com certeza, né? Sim. Então, a liderança me agrada, comando me agrada. Eu falei, isso aqui tá bacana, hein? Eu gostei desse negócio aqui. E, bom, fui fazer o curso de sargento. Terrível. Ali eu confesso, você fez, a gente sabe, naquela época, muito duro. Quem era o instrutor-chefe era o Tenente Valdir, que hoje acho que já é general. Assim, efetivamente não tinha dó, não. E era como a gente vê hoje aí. Era de tudo pra gente desistir mesmo. Isso, o foco é fazer com que você vai embora, pede para ir embora. Você podia pedir para ir embora a qualquer momento. A qualquer momento você volta para tocar. Isso era bem tranquilo. Sem não tinha pejorativo. Você não era obrigado a estar ali. Não. Você tinha que cumprir o seu ano, mas o curso era um curso. Exatamente. E se você pedisse para ir embora, você volta como cabo pro seu batalhão. No dia seguinte já estava você está no serviço. E duro, e muito cálculo na minha época. Tinha bastante muito cálculo. Estudo de história. Eu falei, não, mas que saco isso. E atividade física é tremenda. E o que eu não gostava, corridas longas. Por incrível que pareça, né, para quem não sabe, hoje mudou tudo, mas a gente estudava muito. Na verdade, você dormia 4 horas Além por dia. Além de ralar bastante, tinha muito estudo. Eu lembro que a gente dormia 4 horas por dia. É um curso de uns 40 dias, se não me engano, ou algo um pouquinho mais. Não lembro também não lembro o período. Mas assim, 4 horas por dia. Mas eu acho que era maior, né? Se eu não me engano, eram 3 meses. 3 meses, acho que é isso mesmo. Só que CFST. Você não dormia
você não dormia. Era estudando até tarde da noite, depois acordava de madrugada. Mas eram 3 meses de verdade. De verdade. Meses longos. Você não voltava para casa praticamente. Acho que eu tive uma folga ou outra, não voltava. E voltava quase... Voltava muito pouco, né? Muito pouco. E aí eu fui passando, eu sei que estava no final já, e umas corridas gigantes, eu não esqueço mais. A corrida longa, e eu estava numa corrida lá atrás do pelotão, porque estava cansado, exausto, noite sem dormir, sabe? Isso estava refletindo no meu organismo. Eu estava sentindo que eu estava bem fraco mesmo. Mas essa é a ideia, essa é a ideia, levar no limite, né? Exaustão. Depois te dá uma prova. Você acaba tá moído, o nego põe uma prova de cálculo para você fazer um estudo lá de... Quando eu fiz o meu curso, no final do curso, já estava praticamente concluído, eu tive uma infecção de ouvido muito forte. E cheguei a ficar internado dentro do Exército e eu achava que eu ia ser reprovado. Sim. Porque... Qualquer doença que você tiver. Mas como eu tinha tido esse problema já bem no final, então foi bem suave. Mas só fim descobrir isso depois, né? Que aí eu achei que ia ser desligado, talvez. Não, o curso praticamente já tinha encerrado. Sim. Né? Mas eles... Eram te assustam até o último momento. Eu lembro que tinha um cara que, esqueci o nome dele, Damaso, talvez, era um aluno, um cabo padrão, cara papiro, estudo, gente boa como pessoa, e caiu de cara em formatura, fuzil na mão, caiu de cara, quebrou o osso do rosto, quebrou a face, quebrou tudo, porque apagou numa formatura, expulso do curso. Caramba. Não tem conversa. Na reta final, o cara desmaiou. Porque era um calor tremendo, né? Você ficava ali com o uniforme de gala, a gente estava indo, uniforme, era um evento, o cara caiu, bateu no chão de cara e foi expulso. Fiquei com tanta dó desse cara, porque realmente ele era um cara que era para sair lá nas cabeças. Bom, resumo, eu estava numa corrida final de treinamento, acho que eu tinha passado 2 meses e meio, sabe? Eram uns tiros longos que a gente dava, e eu estava lá no fundo da tropa, mas morto. Esse dia eu estava mal. E o tenente Valdir colou do meu lado, ele estava lá na frente puxando a cantoria, passou por um sargento, colou do meu lado, e deve ter dito algo assim pra mim: desiste, aluno, esquece, isso aqui não é pra você não, você tem negócio lá fora, você tem a família, vai pra casa. Mexendo no psicológico. Aí disse ele: você não vai conseguir. Mas aquilo, ele sabia disso, ele já me conhecia. Não, mas esse tipo de coisa, ele te leva a 2 lugares: ou a desistir ou te motiva. Motiva, exatamente. Ele não sabia, tem outro caminho. Ele sabia que aquilo ia me motivar, ele já me conhecia, porque os caras fazem análise, já sabem, né? Ele sabia que aquela cutucada seria... Ele ia desistir, ele ia se surpreender também, mas ia falar também, não perdi nada. Exatamente. Desistiu porque desistiu. Eu realmente estava muito mal, mas ali eu tomei uma injeção de ânimo e falei: então nós vamos até o final. E assim foi. Tem uma passagem do Tenente Valdir, vale a pena comentar aí. Sim. De repente algum armeiro da época vai assistir aí. Aproveitando aí um salve para o Baseio. O Tenente Valdir, ele usava uma única munição na pistola quando ele tirava serviço. E as pessoas às vezes o questionavam, né? Tenente, mas uma munição só? Ele falava: é a do capeta, eu não preciso de 2. Aquilo ali chamava atenção, tanto que eu nunca esqueci isso, sim, né? Sim, demais, né? Bem legal. Eu sabia dessa história aí. E aí, me deu um gás, terminei o curso. Detalhe, eles tinham 30 alunos, 20 seriam aprovados e 10 seriam promovidos, porque não tinha vaga para todo mundo. Tem isso também, você fica aprovado esperando vaga. Tá. Eram 10 aprovações imediatas. E alguns que vêm de outras unidades, aí já vai fechar. Encaminha, vaga, né? volta lá. Então nós tivemos 10 exclusões, eu saí em 0,9. Então, quer dizer, de curso de cabo que estava em 2, eu fui para 9. Passei raspando, mas quase. Mas é bom para caramba. O curso de sargento, se sendo aprovado... Acabou. E assim foi. Aí me formei sargento, né? Foi uma alegria. Depois teve um batismo. Você lembra que tinha dentro do alojamento o batismo? Uma tortura. Na sua época tinha. Eu não tive batismo, mas eu lembro que na sua época tinha. Porque você provavelmente foi um dos que participou do meu batismo. Era uma tortura, eu passei 12 horas amarrado em cima do armário, com o corpo depilado, e creolina no corpo inteiro. Tá. Sargento da 2ª companhia era... A gente tem muitas passagens, né? Se deixar, a gente vai toque isso aqui por horas. Vai, né? isso tem conversa muito boa. Legal. Então foi essa a minha passagem pelo Exército aí. Que deixar um recado aqui para o pessoal de época que vai acabar vendo esse vídeo aí. A gente vai tentar trazer algumas pessoas aí. Uma delas, recentemente, o Alexandre teve com ela, que é o Roda. Sim. Hoje, Capitão Roda, hein? Na época era Lobinho. Sim. E ele tem um canal
Brasil Roda. É isso aí. Se eu não me engano, o pessoal dá uma olhada lá no Instagram, vão revê-lo e a gente vai tentar trazê-lo. Entre outros, né? Um outro nome aí que eu tenho que citar aí é o Norato. Noratão, se você vê isso aqui, Boa. se liga que você vai sentar aqui, hein, cara? Quero trazer também o Sargento Laudelino, foi meu mentor, Laudelino. Legal, legal. Quero trazer ele aqui. O Alexandre também está com um projeto. Agora a gente vai falar um pouco do nosso projeto em si, que é o intuito disso aqui. Isso. Não é só a respeito do Exército, mas enfim, como a gente teve uma passagem por lá, isso vai ter uma abrangência, sim. Sim. Ele vai tentar trazer também um que de todos que vão assistir aqui Não fale o nome. Não fala o nome. Não fale o nome. Eu vou falar o nome. Não fale o nome ainda. Não fale, segura, se A controla. única coisa que dá para falar então é que todos que passaram pelo Exército tiveram contato com ele. Boa. Isso até 2000 e alguma coisa, ele ainda estava por lá. Sim, é isso aí. Tá? Muito bom. Muitos têm recordações dele em casa, hein? Tá dada a dica aí. Hein? É, silêncio. Mas aí, valeu, Alexandre. Obrigado. É legal e a gente está ficando velho aí e a gente arruma essas encrencas para se divertir, né? Tá tudo certo. Mas valeu Foi mesmo. uma alegria, foi um prazer. Seguimos aí. Valeu. Foi um prazer recebê-los e não esqueça de se inscrever no canal do Estúdio Garagem 66 e o canal oficial do Confraria das Antigas. Um abraço.